Olá, tudo bem? Eu sou Mário Franco, estou aqui para falar sobre o projeto no qual eu pretendo investir a minha vida inteira e isso é muito importante para mim, né? E eu quero compartilhar com você. Primeira coisa assim, eu sou cristão há mais de 25 anos, tenho uma sinceridade muito grande no coração a servir o meu Senhor Jesus e esse movimento ele surgiu desse relacionamento com Deus. O que é esse movimento? Esse projeto, né? É simplesmente incentivar as pessoas a fazerem o bem. Por quê? Porque quanto mais as pessoas têm atitudes práticas de amor, mais ela colhe o bem e mais ela espalha amor pela terra, né? Então, a ideia é bem simples, é isso, né? Onde é que eu pretendo aplicar? Eu pretendo aplicar em escolas, igrejas e empresas. São esses três lugares aí que eu pretendo hoje mesmo. Acabei de chegar de uma palestra, né? Acabou juntando lá duas turmas de nono ano e eu falando sobre isso. No final veio uma moça me procurar e falou assim: olha, o que o senhor falou tocou muito meu coração e tal. E essa noite eu tive um sonho com a mãe dela já é falecida, e no sonho, minha mãe dizia o seguinte: vai vir uma pessoa até você e vai dizer o que você tem que fazer. E ela disse que a palestra foi a resposta das perguntas que ela tinha, das inquietações que ela tinha no coração. E a palestra foi como tirar um grande peso de cima da vida dela, da cabeça, né, da consciência. Então, assim, para você ver o quanto isso abençoa outras pessoas, porque fazer o bem edifica, fazer o bem é bom, fazer o bem é algo que transforma a vida das outras pessoas. E aí, por que que eu estou entrando em contato com você, te mandando esse vídeo? Porque existem três formas de se envolver. Quais são as três formas? A primeira delas, que é o que eu mais preciso nesse momento, são intercessores, ou seja, pessoas que orem por esse projeto, que apresentem esse projeto diante de Deus. Por quê? Toda pessoa que se levanta para fazer o bem tem uma resistência do mal. Isso é um fato, né? Então, eu estou entrando em contato com você para você ser um intercessor. Tem três formas, a primeira delas é essa, que é orando pelo projeto, mas orando de verdade, não é a pessoa que diz que vai orar e esquece, né? Mas a pessoa que se inteira, sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu já comecei esse projeto, né? Já faço ele há algum tempo, e, por exemplo, já teve caso da pessoa contar, né? Olha, um amigo meu morreu, eu fiquei muito triste e tal, e você dá uma resposta com princípios bíblicos, né, que façam sentido, e a pessoa fica aliviada, né, porque carregava aquele peso. Tem gente que fala: olha, antes do meu pai morrer, eu não disse para ele o quanto eu amava, eu julgava ele e tal. E durante a palestra a pessoa tem essa percepção, né, do que se deve fazer, de como pedir perdão a Deus, né, e tudo mais. Então, são princípios solidamente como prioridade a Bíblia. O segundo jeito de se envolver é financeiramente, porque eu banco esse projeto, né? Eu faço com os meus recursos próprios. Então, você fala assim: Mário, eu quero investir nesse projeto, eu quero que você aceite, né, uma oferta, um Pix, uma contribuição, ou algum recurso material, né? Às vezes você tem um posto de gasolina, por exemplo, já me ajuda muito. Então, você escolhe esses modos de se envolver, né? Então, o primeiro é orando, o segundo é contribuindo e o terceiro é sendo um dos alunos dessa plataforma que eu estou montando, né? Porque eu quero colocar isso em módulos para que a pessoa entenda a evolução. E aí, já te explicando o que, que é o agentes do bem. O que, que é um agente? É uma pessoa que se especializa em fazer alguma coisa. Eu sei que você já deve ter assistido algum filme de Hollywood, onde a pessoa fala: ele é um agente da CIA, ele é um agente do FBI, ou seja, ele não caiu ali de paraquedas como agente, ele se especializou para fazer o que ele faz. Um sniper, um cara do exército, né, um soldado, um capitão e tal. Então, um agente é alguém que se especializa. Por que, que eu chamo de agentes do bem? Porque fazer o bem todo mundo faz. É uma coisa normal. A pessoa ajuda a outra. Ontem mesmo eu estava no mercado, tinha uma moça lá com dificuldade para colocar um fardo de arroz no carro dela. Eu perguntei: que ajuda ela quer? Eu não estou conseguindo aqui. Fui lá e coloquei para ela.
Isso é fazer o bem? É. Mas precisa se especializar para isso? Atitudes simples, não. Mas atitudes práticas, sim. Sabe por quê? Muita gente se cansa de fazer o bem, porque não é comum quem recebe ser agradecido. E aí a pessoa que está se doando, ela recebe um benefício, mas ela não agradece. E aquela pessoa que faz, ela cansa. Quer ver um exemplo bem prático? Pensa aí na sua família, naquele parente que já recebeu a ajuda de quase todo mundo, que o povo já se juntou, já foi lá, já resolveu o problema dele e tal. Pergunta se ele voltou para agradecer. Geralmente não. Geralmente a pessoa quer mais. E aí, se essa pessoa que está fazendo bem, ela não se especializa, ela não entende como funciona a mente humana, como funciona o mundo espiritual, como funciona o levante do mal, como funciona a comunicação. Gente, a boa parte das brigas não são só por causa de interesses diferentes, é também, mas também por causa de comunicação, entende? Então eu explico sobre isso, como a pessoa se especializa e como também não é simples dizer para a pessoa, olha, não espere ser retribuído, né? Porque todo mundo, quando faz o bem, espera que o outro agradeça. Às vezes a pessoa até reclama, né? Então eu percebi isso no tempo que eu fazia cursinho pré-vestibular em Goiânia, e eu pegava o ônibus 1 hora da tarde para chegar em casa, fazer almoço e comer e já ir trabalhar, né? Então, assim, aí um dia eu estava dentro do ônibus, aquele ônibus lotado, quem já andou em Goiânia ou quem já andou numa cidade grande sabe como é que é, lotado, lotado, e eu estava perto da porta. E eu percebi que a porta, toda vez que ele abria, ela travava lá no pezinho dela. Tinha uma partezinha que ela travava. Se puxasse ela um pouquinho para cima, ela abria. E aí eu comecei a fazer isso, né? Então, como eu estava perto da porta, quando o motorista estacionava lá para ela abrir, eu dava uma puxadinha, ela abria facilmente, não ficava engasgando. Antes de eu fazer isso, ela ficava para lá e para cá, ele tinha que acionar várias vezes, não abria e tal. Só que numa dessas, eu estava perto da porta, o ônibus estava cheio e tinha muita gente para descer nesse ponto. Eu fui lá, puxei, abriu e eu fiquei aqui, né, escorado para o povo passar e descer. Teve um senhor que ele não viu o que eu estava fazendo. E na cabeça dele, eu estava atrapalhando. E ele, saia da frente, cidadão. Se a pessoa não tiver um coração muito bem preparado, ela desanima. Poxa, eu estou aqui ajudando e tal. As pessoas não veem. Elas não veem o bem que você faz, não veem o que. Enfim, não veem. E aí eu continuei meu trabalho do mesmo jeito. Por quê? Porque foi só aquele cara. Olha o tanto de gente que passou ali sem reclamar. Pode ser até que achasse ou não, mas passou sem reclamar. Só que a pessoa que não está preparada, o que ela faz? Ela para de fazer o bem. E detalhe, só dando uma palhinha aqui sobre o que eu vou falar no curso, né, para você entender, que é a terceira forma de se envolver, né? Às vezes, a pessoa faz o bem e ela se sacrifica para fazer o bem. Esse não é um agente, porque ele não se especializou. Ele está fazendo de acordo com a demanda. Então, eu não vou resolver os problemas do mundo. Isso é um fato. Eu não vou conseguir, eu não vou mudar o mundo. Eu vou mudar a vida de algumas pessoas. Isso tem que estar claro na minha mente. Só que tem gente que ela quer ajudar todo mundo, ela acaba se sacrificando, sacrificando a família, a saúde, os recursos, o tempo e tal, e ela acaba não ajudando, porque ela não vai, eu não vou resolver a vida das outras pessoas. Eu vou ajudá-las para que elas possam resolver as próprias vidas. Esse é um agente do bem. É quando eu treino a pessoa para ela fazer. Não é eu ficar, fazer o bem é dar a cesta básica. É, mas não é especialidade. Cesta básica não resolve a vida de ninguém. É bom, dê cesta básica. Eu dou cesta básica também para as pessoas. Mas isso não é especialização em fazer o bem. Entende a diferença? Não estou dizendo que não é para você dar cesta básica. Estou dizendo que cesta básica não resolve. Você precisa ir além. Então, nesse período eu quero ensinar sobre isso. Aquilo que eu vivo de experiência são 25 anos trabalhando com isso e continuo fazendo. Tem gente que eu já ouvi cada frase, né? Fala assim: ah, é melhor cuidar de cachorro, de animal, porque eles são. Não é uma mentira, não, mas por que, que essa pessoa parou de fazer o bem e agora foi para outro rumo, né? Porque ela não é um agente, ela não está com o coração preparado. Talvez ela tinha expectativa de que os outros reconhecessem, de que as pessoas fossem elogiá-la, não sei. De fato, ela desanimou. E Paulo fala sobre isso, né? Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Fazer o bem cansa. Isso é fato.
Se você faz na força da carne ou só com a sua alma, você vai cansar. O que que eu vou ensinar sobre isso? Como utilizar o seu espírito, como usar o seu espírito para fazer o bem. Porque você continua forte. Você tem que exercitar o seu espírito. Na sua alma e na sua carne, você não consegue fazer o bem a vida inteira. Tanto que tem gente, eu conheci um homem que ele falou, rapaz, eu dava cesta básica e tal, o povo ia lá e vendia e ia beber cachaça. É a experiência dele. Entende? Então ele parou, nunca mais eu faço isso. Quer dizer, ele estava fazendo na força da carne, com a sua alma, esperando ali que resolver a vida da pessoa. Então, cesta básica não resolve, eu não resolvo a vida dos outros. As pessoas resolvem as suas próprias vidas. Elas precisam de ajuda, de orientação, de direção para poderem resolver. Mas sozinhas talvez elas também não deem conta. Algumas dão, outras não. Mas também não sou eu que resolvo. Ela resolve, certo? Então a gente do bem é por causa disso. Pessoa se especializar em fazer o bem como um especialista. E a primeira pessoa que você tem que fazer o bem é a si mesmo. Não existe uma pessoa que faz o bem para os outros sem fazer o bem para si. Ah, eu estou ajudando os outros e estou adoecendo. Então você está fazendo do jeito errado. Entende isso? Se você tem que fazer o bem para os outros, mas antes de fazer o bem para os outros, você precisa fazer o bem para si. Esse é o intuito. Outra questão Jesus falou, ame o seu próximo como a ti mesmo, não acima de si mesmo, nem abaixo de si mesmo. Então tem gente que se cansa de fazer o bem porque ele ama o próximo além, né? Ele se doa, fala, nossa, eu me doei por essa pessoa, eu fiz isso e aquilo e tal. Você tem que fazer de acordo com os seus recursos emocionais e espirituais. Não adianta eu me doar para uma pessoa e se ela tiver uma atitude diferente da que eu espero, eu desanimar em fazer. Isso é totalmente emocional. E é egoísta também. Sabia que tem gente que ajuda os outros por egoísmo, por orgulho próprio? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso, só para você entender. Quando você vê alguém desanimado de fazer o bem, é porque o espírito dela não está trabalhado para fazer o bem. Ele não é especialista, ele não é um agente. Ele é alguém que resolveu fazer o bem, foi lá e fez, tá tudo certo. Só que ele se decepcionou, deixou de fazer, enfim. Alguma coisa aconteceu no caminho e ele deixou de fazer. Que é a diferença, por exemplo, uma coisa é alguém saber dar um tiro, outra coisa é um soldado treinado que sabe montar e desmontar uma arma, sabe projétil, sabe trajetória da. Enfim, qual dos dois está preparado para a guerra? Tem o soldado do exército ali que está preparado para a guerra, ele foi treinado para aquilo. E tem aquela pessoa que sabe atirar. Quer dizer, quem você quer te defendendo, né? Então, fazer o bem exige especialidade. Não é algo que você faz assim por acaso. Nossa, eu estou aqui, eu vou fazer o bem. Não é bem assim. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você comentar nesse vídeo, né? Sobre o que você entendeu. Já comenta aí, olha, eu entendi isso, eu me comprometo e tal. O segundo é você responder a mim, né? Porque eu estou mandando isso aqui principalmente para minha lista de contatos. Se você, de repente, está vendo esse vídeo, não é da minha lista de contatos, está lá o Instagram também, @MárioMosfera, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo é Mário Mosfera, tudo. Então tem as plataformas aí que você pode mandar mensagem por lá, tanto no direct como nas postagens. Então o primeiro passo é você escolher como se envolver. Você quer ser um intercessor, alguém que ora por esse projeto? Você quer ser um mantenedor, um sócio do movimento, né? Alguém que injeta dinheiro, fala, cara, eu quero que você continue aí nas escolas, nas empresas, em igrejas, em comunidades e falar e tal. Eu quero ajudar você financeiramente, porque a gente não faz movimento sem financeiro, tá bom? E o outro é você falar assim, eu quero ser aluno também, né? O curso ainda não está pronto, ele vai ficar pronto. Estou aqui preparando material, gravando as aulas, subindo, né, para a plataforma que vai ser, mas ele não está pronto, então você precisa continuar envolvido, tá bom? É isso aí que eu tinha para falar. Que Deus abençoe você. Espero que a gente possa caminhar junto aí por muito tempo. E dê o seu feedback também. Mande para mim aí o que você achou, o que você entendeu, né? Para que a gente possa continuar. Também já aproveitando nessa questão da oração,
Se você quiser fazer um pedido de oração, né? Tem alguma coisa aí, manda no direct por uma das redes sociais ou pelo próprio WhatsApp, tá bom? Que eu vou, nos momentos de oração, eu coloco o seu nome também nessa lista, tá? Deus abençoe, fica com Deus e até uma próxima.